Feliz. Tem algo que o Senhor colocou no meu coração antes da gente começar. Eu queria compartilhar uma palavra. Tem algo importante que está sendo compartilhado em todas as Ions a respeito dessa batalha espiritual. Mas o Senhor me falou assim: alegrai-vos. Então eu vou pedir um tom para alegrai-vos ali. Estão alegres? Não, por causa do tom. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Se você talvez não conheça nenhum versículo, lá em Filipenses 4:4, é fácil de guardar, não é? Abre lá Filipenses 4:4, vamos ver o que diz lá. Filipenses 4:4, chegou aí? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu gosto da versão que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repita isso comigo: alegrai-vos sempre no Senhor. Agora vamos fazer bem ordenado: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: vocês têm que repetir. Outra vez digo: 1, 2, 3, Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Eu sinto que a gente está falando de batalha esses dias e a gente tem enfrentado batalhas. Quem percebeu que está enfrentando batalha em algum momento aí? Quem aumentou a percepção? Estou percebendo que a gente está batalhando. Quem entendeu que aumentaram as batalhas? Glória a Deus. Fala glória a Deus. Alegrai-vos. É isso, independente da batalha, porque nós já sabemos como essa história termina, como essas batalhas terminam. A gente já sabe o que o Senhor propôs para a igreja dele. E se você não sabe, eu vou te sugerir abrir Apocalipse lá no finalzinho e ver como viveremos a eternidade. Com quem viveremos? Como viveremos? E eu posso te garantir que nada se compara à melhor coisa que nós possamos provar aqui na terra. Nada se compara ao reino de Deus manifesto na minha vida e na sua vida eternamente. E a gente vivendo com o nosso Senhor, com aqueles olhos de amor dele, e vivendo, recebendo dele sabedoria, entendimento e tudo que tem para nós. Amém? Aí eu tenho uma outra notícia para você. Muito disso você não precisa morrer e ir para o céu para viver. Muito disso, saúde está disponível para você, saúde emocional, se livrar da ansiedade, viver a graça de Deus em cada momento, deitar e dormir e saber que Ele te abençoa enquanto você dorme. Tudo isso já está disponível. Ser livre da acusação dos pecados que nós cometemos. Já temos isso disponível? Através do quê? Do sangue dele, do preço que ele pagou, ele nos colocou nessa condição. Amém? Então eu quero assim te estimular a reverter toda mentira que o diabo está lançando na sua mente, talvez por uma situação, talvez por uma experiência, talvez por um fato, sabe assim, uma doença ou algo que esteja acontecendo. Porque eu sei que o Senhor cuida de você todo o tempo. E Ele está presente todo o tempo. A gente dá uma atrapalhadinha de vez em quando, né? De vez em quando a gente chega para lá, Espírito Santo, eu tenho umas coisas para resolver aqui. Já aconteceu isso? Eu quero tomar uma decisão aqui sozinho. Isso acontece desde Eva, né? Eva tomou a decisão: eu vou fazer isso aqui porque eu acho que é bom. E deu ruim.
mas o Senhor é tão bom que Ele falou assim: mesmo assim, eu vou dar uma oportunidade de vocês retomarem a condição. Então, se houve erro, e provavelmente houve, amém? O Senhor está dizendo: volta para o lugar, volta para o caminho. Eu quero começar com isso, para que durante essa mensagem, durante esse tempo que a gente vai passar junto, e eu quero dizer assim: não tenha pressa de ir embora. Cutuca o vizinho e fala: não tenha pressa. Eu não te avisei, fala para ele, mas hoje é vigília. O pessoal está afim mesmo, banha, pode quebrar uma vigília aí. Não é hoje, mas a gente já vai providenciar então esse tempo para você ter muito tempo com o Senhor aqui e com os irmãos. Mas não tenha pressa, porque nós vamos passar por algumas coisas. Nós vamos fazer uma revisão da série que nós estamos recebendo nessas 4 semanas. Nós estamos na 4ª semana. Quem está aqui nos visitando hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para essas pessoas. Eu tenho 2 coisas para te falar. Você talvez devesse ter vindo antes. Deveria ter vindo talvez na primeira parte dessa série. Mas a outra notícia é: o Senhor guardou o melhor vinho para agora. Você pegou a melhor sessão, amém? E o Senhor vai te dar tudo que nós recebemos nessas outras sessões, porque o Senhor quer invadir sua casa e encher do Espírito dele, e encher de alegria e de esperança, capacitando você em cada etapa. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos rever um pouquinho o que nós vimos nessas 3 sessões. Depois nós vamos aprender um pouco mais sobre batalha espiritual. E por último, a parte que é muito importante tanto quanto as outras, nós vamos praticar batalha espiritual. Quem está afim? Isso, nós vamos destituir muitos principados e potestades que agem nas famílias hoje. Não fica com medo, porque você vai se impressionar quando você entender como é que nós colocamos o nosso inimigo no lugar dele. Amém? Não é através de assustar ele, ameaçar ele, mas é através da autoridade que o Senhor te deu para expulsar demônios, e Ele deu ferramentas para isso, amém? Então a gente viu nas últimas 3 sessões um enredo que relata a Segunda Guerra Mundial, onde os aliados, depois de 4 anos de guerra, Segunda Guerra Mundial, eles têm um plano para retomar a Europa, e eles se organizam com muitos navios, com muitos soldados, tanques, se organizam para sair da Inglaterra, atravessar o Canal da Mancha e entrar pela França na Europa novamente, para retomar a Europa dos nazistas. Os nazistas estão destruindo os judeus e vários outros povos, como ciganos, como negros. Eles não admitiam e estão dizimando o povo, ou colocando-os para trabalhar de forma escrava na Europa, na Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, Estados Unidos e Canadá principalmente, mas muitos outros países decidem reagir, e eles se organizam e atravessam esse Canal da Mancha lá com 5.500 navios, para você ter uma ideia. Muitos soldados, são milhões de soldados. Estima-se que 3 milhões de soldados estavam aguardando na Inglaterra a liberação para atacar. Então eles se prepararam, se fortaleceram, se uniram, criaram um plano e agiram. Assim é a nossa vida. A gente precisa se fortalecer, a gente precisa se organizar, a gente precisa alinhar com as pessoas que estão em volta da gente. A gente precisa de um plano, e a gente precisa do quê? Agir. Muitas vezes nós não agimos, porque nós pensamos assim: eu já entendi o plano e vai acontecer. Não, o Senhor está entregando para nós a autoridade para combater os nossos inimigos. Então, os aliados se organizam, atravessam o Canal da Mancha e desembarcam em algumas praias. São 5 praias da Normandia, que é uma área no norte da França.
Hitler está dormindo, são 6h15 da manhã, o horário que eles desembarcam e começam a avançar. Hitler está dormindo e ele só vai acordar às 9 da manhã, isso é fato. E os aliados começam a avançar e tomar território. Esse dia da tomada dessa região é chamado de dia D, fala dia D. O dia importante da tomada do território na Europa, de novo para os países que deveriam ter poder sobre esses territórios. Dia D também, na vida do cristão, nós aprendemos nesses dias que é o dia, vou ilustrar aqui, quando Jesus Cristo morre naquela cruz e ressuscita. É o dia que nós temos a possibilidade de tomada de território e assumir de novo o que era nosso, que foi entregue lá atrás, lá em Adão e Eva. Se você não conhece a história, o reino de Deus estava na terra e tudo funcionava muito bem. Aqui era chamado de paraíso. Eles experimentavam coisas incríveis e a capacidade do homem era absurda. Tanto é que ele colocava nome nos animais. E o governo estava na mão dele. Como ele governava? Governava através de uma mentalidade do céu. Então o homem que vivia na terra tinha a capacidade de se mover como um homem espiritual o tempo todo. E como homem espiritual, ele ia até o segundo céu e de lá governava. Quando ele cai, ele entrega o governo para o inimigo. E hoje nós temos nessa região celestial governos, principados e potestades governando a terra. Às vezes cidades inteiras, países, potestades, principados que têm governo sobre presidentes, sobre ditadores, e eles decidem o que vai acontecer naquele país, lançando informações na mente desses presidentes. E da mesma forma que eles lançam informações para que esses homens maus governem, como estava acontecendo lá na Europa, através dos nazistas, muitas vezes, nós também aprendemos nesses dias, que o diabo lança o quê? Setas na nossa mente. E nós aprendemos que ele chama diabolos, aquele que lança coisas dentro, pensamentos dentro da nossa mente. E conforme ele lança pensamentos, nós entendemos também que isso vai criando uma mentalidade de medo, mentalidade de receio, de ansiedade, mentalidade avessa aos princípios do Senhor. E a gente está vendo isso sobre a terra, amém? Então, nesse processo de tomada do nosso território, o diabo colocou uma mentalidade de governo diferente do governo de Deus. Mas Jesus veio e ele traz o reino de Deus, fala o reino de Deus. E o reino de Deus, ele diz que não é comida nem bebida, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, mas o reino de Deus está em vós. Então quando Jesus vem e declara dia D, nós estamos tomando, como os aliados estão tomando a Normandia, agora nós estamos tomando esse território, estamos trazendo um novo governo. Jesus está fazendo isso também há 2000 anos atrás, e Ele está trazendo um governo onde nós honramos as nossas esposas, honramos os nossos maridos, honramos os nossos pais, entendemos que precisamos ser justos nos negócios. Faz sentido? É isso que o reino de Deus ensinou? Sim. O reino de Deus traz para a gente condição de ter uma mentalidade completamente diferente do que o mundo vive. E ele vai dizer para a gente que fiquem tranquilos, fala, fique tranquilo, no mundo tereis aflições, mas fique tranquilo, eu venci o mundo. O Senhor já disse assim, se você renovar a sua mente, você também vence. Se você pensar como o reino de Deus pensa, porque o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já está avançando para um dia V,
que na Segunda Guerra, é o dia em que os nazistas assinam a rendição. Não dá mais, eles precisam agora se entregar, porque os aliados tomaram todo o território. Na nossa vida cristã, é o dia que nós diremos: Maranata, Senhor, vem Jesus. Nós diremos junto com o Espírito Santo: vem, Senhor, vem, e termina a obra, e Ele vai nos transformar, num piscar de olhos, e o nosso corpo será transformado. E nós aprendemos que essa transformação, ela começa acontecendo pela nossa mente, e durante esse processo do dia D, que você já começou, você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Fala assim: sim, amém. Então você já tem o dia D, e por você ter o dia D, você está caminhando para um lugar de esperança, de conclusão de todas as coisas, porque Ele terminará a obra que começou em você. Mas no processo de dia D para dia V, é onde se gasta mais energia, mais vidas, mais recursos. Isso aconteceu na Segunda Guerra. Nesse período de 11 meses entre o dia D e o dia V, foi o período que os aliados e os nazistas mais gastaram recursos e vidas e energia. Nesse período de 2000 anos atrás até agora, é o período em que a igreja tem gasto mais recursos, mais vida e mais energia. Mas nós não retrocederemos, porque temos esperança num dia que está chegando, o dia V, um dia de grande vitória, um dia que nós teremos uma transformação tão grande que não haverá mais ameaça em nenhuma área da nossa vida. Então vale a pena eu caminhar, mesmo gastando energia, mesmo entendendo que estou em batalhas, que você falou que estava em batalha, amém? Mesmo entendendo, eu devo prosseguir, confiando no Senhor, de fé em fé, de glória em, e a minha maturidade espiritual vai aumentando até que eu tenha totalmente a estatura do Cristo. A estatura do Cristo quer dizer, eu ando como Ele, eu tenho a mente dele, eu penso como Ele, e Jesus nos ensina isso, quando Ele está na terra, Ele fala assim: eu faço o que vejo o meu Pai fazendo, eu só faço a vontade do meu Pai. É essa a mentalidade do Cristo. Então nós precisamos renovar a nossa mente, renovar a nossa mente, para sermos transformados, para que conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então existe esse processo do dia D ao dia V, existe um processo na minha vida, na sua vida, existe um processo acontecendo na igreja, até o último dia, onde toda a igreja será transformada e não haverá mais ruga, nem mancha, nem mácula. E vou te dizer mais, não haverá choro, não haverá lágrima, porque o nosso Rei estará conosco em todo o tempo. Abram suas Bíblias para a gente ilustrar mais isso, em Efésios 6. Efésios capítulo 6, ele vai trazer, a partir do verso 10, ele vai trazer a conclusão do que Paulo está ensinando à igreja de Efésios, no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Nesses 5 capítulos e no começo do 6º, ele vai falar sobre o que o Senhor fez conosco. Ele nos tornou filhos e herdeiros. Ele predestinou isso para a gente. Ele vai falar que a igreja tem um papel, e ele conta qual é esse papel. Ele vai falar também como os casamentos devem funcionar, como as relações entre patrão e funcionário devem funcionar, pais e filhos devem funcionar. E aí ele chega nesse ponto do verso 10, ele diz assim: finalmente. Finalmente é assim, você entendeu, igreja, a liturgia, você entendeu a doutrina, finalmente eu vou explicar algo mais importante ainda para vocês. Aí, o que eu deveria fazer? Colocar toda a minha atenção nisso, porque se Paulo, depois de gastar 5 capítulos e meio com uma igreja, ele fala assim: agora presta atenção, Zion, eu vou te falar a coisa mais importante desse livro. Devo dar atenção? Então vamos lá com toda atenção. Finalmente,
Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo está dizendo basicamente o seguinte: tem uma armadura, você deve vestir a armadura. Para isso você precisa se fortalecer. Não dá para colocar essa armadura sem se fortalecer. Então a primeira lição, finalmente, depois você entender a doutrina, depois você entender como a igreja funciona, como a família funciona, como os negócios funcionam, como o papel da igreja no mundo, fortaleçam-se no Senhor. Essa é a primeira lição. Depois, no verso 11 ele diz assim: vistam. Essa palavra vistam é a palavra em grego anabalete. Ana quer dizer de forma repetitiva, vista a armadura. Porque talvez eu tenha entendido um dia que eu preciso ter a armadura de Deus. Você entendeu já que você precisa vestir a armadura de Deus? Mas o que Paulo está falando é assim: vista e vista novamente, e vista novamente, e vista novamente, e vista novamente, e amanhã vista novamente, e foi para o trabalho, vista novamente. Para quê? Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, contra as artimanhas. Nós aprendemos também que o diabo opera sempre do mesmo jeito. Através do quê? Do engano, através da mentira. Então ele vai pegar a verdade, dar uma mudadazinha, pouquinho só, para poder enganar, para que nós não façamos a vontade de Deus, para que a gente faça qualquer outra coisa. Porque de repente você pensa assim: o diabo ele vai lançar coisas para eu virar um terrorista e matar as pessoas. Não. Ele não precisa disso para te tirar do plano de Deus. Ele só precisa arrumar uma coisa boa para você fazer, que Deus não tenha falado para você fazer. Um negócio bom para você abrir. Um casamento que não tem nenhum problema, mas não tem propósito em Deus. Quando ele consegue mudar algo que Deus me pediu para fazer, eu já estou totalmente fora da vontade do Senhor. Pastor, mas eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. Sim, mas o que o Senhor te pediu, o que Ele disse que queria que você fizesse, como é que Ele planejou a tua vida? Quais são as conquistas, os avanços, posicionamentos? Eu gosto de contar a história de duas Susanas, que uma criou os irmãos Wesley. E muitas pessoas pensam: essa mulher só criou os filhos que mudaram a Inglaterra, e que o evangelho chegou até aqui muito por causa do que eles fizeram. Mas essa mulher, o plano de Deus para ela é que ela cuidasse tão bem dos filhos dela, capacitasse eles intelectualmente, espiritualmente, o comportamento deles, os valores deles, que eles transformariam a terra. E eles transformaram. E muito do que nós vivemos hoje é em virtude do que eles fizeram. Então talvez você esteja entendendo, porque a gente recebe uns vídeos no Instagram, não sei se você recebe. Você vai receber R$1 milhão se você fizer esse curso aqui, e a gente se distrai. Tem algum problema receber esse R$1 milhão, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais? Tem algum problema? Não é um problema. É pecado? Não. Que você seja próspero, eu libero isso sobre sua vida. Mas além disso, que não é importante, o que o Senhor falou para você que é importante na sua vida? Essa palavra é a palavra de posicionamento de uma vida que vai afetar a próxima geração que vem a partir de você. Então não é só o que você está fazendo. Muitas vezes tomamos decisões, sou pai, em virtude de medo de faltar alguma coisa.
É verdade ou não é? E aí quando eu tomo essa decisão, talvez eu não estou no lugar certo, na hora certa, e não estou fazendo a coisa errada, mas não estou com as pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Era para eu estar fazendo outra coisa, porque é o Senhor quem me sustenta, não é o meu emprego, não é a força do meu braço. Estou citando Deuteronômio. Eu não posso crer nisso. Essas são mentiras do diabo, setas dentro da nossa mente, e ele constrói uma fortaleza, fala fortaleza, uma grande estrutura, que quando a verdade vem, ela começa a não penetrar mais na minha mente, porque existe ali um pensamento de insegurança, por exemplo, em relação às finanças, em relação ao comportamento, em relação a, pastor, se eu não fizer isso, eu não vou casar. E isso acontece toda hora. Se eu não fizer tal coisa, ninguém vai me querer. Deixa eu te falar, os planos do Senhor vão te surpreender. Entre na vontade dele, e aí você vai arrumar um varão mais bonito. Amém? Verso 13: por isso, vistam Anabalete todo o tempo. Vai tomar uma decisão? Todo o tempo eu estou tomando uma decisão. Eu preciso estar vestido da armadura, porque senão esses pensamentos vão me tomar. Para que você resista no dia mau. O que é dia mau? Dia mau é aquele dia que você tem um diagnóstico ruim. Dia mau é aquele dia que bateram no seu carro e estava sem seguro. Dia mau é aquele dia que talvez um ente querido partiu. Dia mau acontece toda hora. Então, o que Paulo está nos trazendo, inspirado pelo Espírito Santo, é: vocês terão dias de luta, dias maus. Para resistir, vocês precisam do quê? Da armadura. Vocês precisam se fortalecer e revestir dessa armadura. Aí, vamos falar um pouquinho sobre essa armadura. Verso 14: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo dá 6 elementos em relação à armadura de Deus. Paulo dá 6 elementos porque nós vamos atuar de 6 formas diferentes. Então ele está querendo dizer também que essa batalha, ela não tem um padrão específico. Nós aprendemos semana passada que existe um jeito de pensar do diabo que não é fofinho, e ele quer te destruir. Você lembra da palavra pali, que aprendemos o que é palestra? Palestra era o lugar onde os homens iam praticar esportes, e eles colocavam vidro, ferros nas luvas e iam lutar boxe para arrancar pedaços dos seus adversários. E Paulo está usando essa mesma expressão, porque naquela época eles entendiam o que é isso. É igual a gente falar hoje, estádio de futebol, você entende? Fácil. Naquela época eles entendiam que era um palestra. Era um lugar onde alguns esportes aconteciam, inclusive luta livre, e esses esportes não tinham regras. Sai de lá o mais forte, o outro não vai sair. E Paulo está dizendo assim: é esse tipo de luta que o diabo quer com você, sem regra. Não há cuidado com a sua reputação, não há cuidado com o seu corpo, não há cuidado com a sua história, com a sua família, com a sua carreira, com as suas finanças. Não há cuidado, não tem regra para proteger nessa luta. Pastor, eu fico com medo. Não fica não. Ele nos deu a capacidade de destruir toda a fortaleza, nos deu a forma de fazer isso, e hoje a gente vai sair daqui fazendo, não é aprendendo não, amém? Então no
Nosso primeiro encontro dessa série, nós falamos sobre o tempo da guerra, depois o espaço da guerra, o tempo da guerra, em que momento isso acontece, depois o espaço da guerra, onde isso acontece. Se você não assistiu, assista no YouTube. Depois falamos sobre os inimigos da guerra, e falamos muito sobre esses principados e potestades, esses reinos celestiais que operam aqui na terra. E esses reinos celestiais, esses principados existem porque 1/3 dos anjos abandonou o Senhor. 1/3. A Bíblia diz que são miríades e miríades de anjos, não são milhões nem milhares, são miríades e miríades. E 1/3 dessas miríades se tornaram demônios, e são eles que batalham todos os dias para fazer você mudar de ideia e não fazer a vontade do Senhor. Talvez você fique com medo dele vir te pegar e assustar à noite. Eles não operam assim, eles lançam ideias. Talvez ideias como: meu filho está demorando, deve ter acontecido alguma coisa. Já teve uma seta dessa na sua cabeça? Meu marido, eu não estou conseguindo falar com meu marido, está aprontando. Cheguei na empresa e eu não tive uma resposta, vão me mandar embora. Estou com a dor aqui, deve ser conjuntivite, deve ser alguma coisa ruim. A gente vira hipocondríaco, não vira? Por que vira hipocondríaco? Porque a gente fica recebendo seta. 5 minutos de más notícias no seu celular, aquele noticiário, aquele repórter maligno e o WhatsApp da tia que te mandou, o seu dia está lascado, porque já vieram todas as setas suficientes e você precisa, no mínimo, isso é a ciência, a psicologia que estudou isso e fala, você precisa no mínimo de 5 horas de notícias boas, de ambientes bons, para você não ser afetado com o estresse daqueles 5 minutos. Então eu preciso começar a falar assim, rejeitar essas ideias do diabolos. E hoje nós vamos falar sobre as armas da guerra. Então nós falamos sobre esses 3 temas e hoje nós vamos falar sobre armas da guerra. Quando nós falamos de armas da guerra, você vai lembrar da armadura que nós acabamos de ler em Efésios. E quando Paulo escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso sabe exatamente do que ele está falando, porque ele está descrevendo a armadura que o soldado romano usava, que a gente viu aqui na nossa primeira parte dessa série, que pesava de 40 a 70 quilos, e ele estava parametrado para vencer o inimigo, se proteger e até intimidar, só da maneira dele se portar. Quando isso acontece com esse soldado, no dia a dia da igreja, eles vendo isso, eles entendem claramente o que é uma armadura. Mas, mais que isso, eles estudavam naquele tempo, não existia Novo Testamento, eles estudavam só o Velho Testamento. E eles lembram que essa armadura que Paulo está citando, ela não era algo novo, mas que Deus já tinha anunciado lá em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías 59. Isaías 59, verso 16 e 17. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Então, quando o Paulo fala à igreja de Efésio, e eles estudavam todos os dias as Escrituras, o Velho Testamento, eles entendem que a armadura que Paulo está citando, Deus já tinha usado. E aí, o valor a essa inteligência, a esse ensino, essa
ferramenta que Paulo está sugerindo que eles se revistam todos os dias muda, porque eles entendem que o próprio Deus usa essa armadura. Amém? O Senhor está nos dando hoje a ferramenta dele de destruir demônio, a máquina de moer capeta. Não duvida não, é isso mesmo. Você já viu Deus com medo do demônio? Porque na igreja parece que tem uma batalha entre Deus e o diabo. Desculpa, gente, não tem essa batalha. A batalha é com a gente. Deus, basta mexer a mão assim e acaba tudo. Ele é o Deus, o diabo não é Deus. Aliás, até a autoridade dele foi retirada. E Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E deu a mim e a você, deu à igreja dele essa autoridade. Então muitas vezes nós estamos sendo derrotados porque não assumimos a nossa posição de retornar ao segundo céu e de lá dar ordem para que as coisas funcionem diferente. A nossa oração precisa ir para outro lugar, vir de outro lugar. Amém? E aí nós vemos os 6 elementos dessa armadura. O primeiro é o cinto da verdade. O cinto da verdade é o primeiro elemento que Paulo apresenta, mas eu quero propor algo aqui diferente. Podemos? Nós vamos estudar o primeiro elemento só no final. Então, o próximo elemento que ele traz é a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 20 e 21. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 20 e 21, diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Esse texto está falando que foi feito justiça na sua vida. Você tinha uma dívida eterna, uma dívida impagável para mim e para você, e ele, que não tinha pecado, pagou essa dívida. Então foi feito justiça. O que é justiça? A dívida foi paga. Isso é justiça. O que é injustiça? Uma dívida não paga, injusto. Agora a dívida foi paga, foi feita justiça em você. Pronto, está resolvido. Mas a couraça da justiça não está falando dessa justiça. Tem a justiça que tem a ver com pagamento de dívida, com ser justo com alguém que fez algo errado e você corrige ou pune, mas também tem a justiça que tem a ver com a retidão. Essa justiça tem a ver com Mateus 6,33, que diz: buscai o reino de Deus e sua justiça. É um padrão de comportamento, é uma mentalidade, é como se eu falasse: me dá aqui a constituição do céu e eu vou andar nessa justiça, nessa constituição. Eu não vou fazer diferente do que o céu faz. Eu sinto no meu coração de te dizer algo. O Senhor está nos chamando agora para sermos ousados e falar assim: me dá essa justiça, Senhor. Peça e Ele vai te dar. Tem coisas que você ainda não entendeu e Ele quer para a sua vida, Ele quer para a minha vida, e a gente pode não estar acessando porque a gente está pensando que a justiça é outra coisa. E pode ser, eu diria provavelmente, a gente está se frustrando em algumas áreas da nossa vida porque nós não estamos buscando a justiça de Deus, e fora da justiça de Deus não há justiça. Por isso você não vai receber pelo que você faz, por exemplo. Amém? Então, o que eu sinto? Vamos buscar a justiça do Senhor. Então, a couraça da justiça, ela era como um colete que eles colocavam em cima do peito, que protegia os órgãos aqui, o coração, o pulmão, de um ataque do inimigo, talvez uma flecha, talvez uma espadada, e ela era feita como escamas, assim, sabe, um sobrepondo o outro. No início, muito tempo atrás, era feito de casca de cavalo, fazia, sabe assim, tirava umas partes do cavalo, do casco dele, ia colocando como escamas e virava uma proteção.
Mas os romanos melhoraram isso e começaram a fazer isso de metal. Então todas aquelas escamas de metal em cima dele, super pesado, e aí uma flecha vinha presa numa capa de couro por baixo, e a flecha não penetrava, então não atingia o coração deles. Então setas do inimigo não deixava eles com mimimi. O sentimento deles não era afetado por causa de algumas setas. Eu não estou falando que a gente não sente dor às vezes, a gente sente, mas tem coisa que é mimimi, não é? Tem coisa que é, ai, magoei. Então se eu estou com a couraça, eu estou protegendo isso, a couraça da justiça, porque eu vou entender assim, não aconteceu isso, porque não é a justiça do Senhor agora, não é o tempo, não é a maneira dele fazer. Então eu mudo meu pensamento, meu coração está protegido. Amém? O terceiro elemento são os sapatos do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Efésios 6,15 diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. É um sapato que nós entendemos que vai ser uma pregação. Eu já vi algumas pessoas ensinando isso. Isso tem a ver com uma pregação que vai trazer paz para as pessoas. Não é isso. Na verdade, era uma capa na sandália deles, também de metal em cima de couro, que partia debaixo do joelho até o calcanhar, protegia todo o pé. Embaixo tinha cravos com pontas, spikes, sabe? E na frente igual uns espetos assim. Então quando os soldados vinham andando, marchando, o povo já temia. E se alguém, um inimigo ou alguém atravessou e caiu, virava carne moída. Por quê? Porque eles não paravam. Essa era a ordem dos soldados romanos. Continue marchando. E eles continuavam. E aí isso ilustra aquilo que o Senhor quer de mim e de você. Que nós não paremos. Mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio dos desafios, mesmo no vale da sombra da morte, eu não temerei. E eu continuo em paz. Não a paz que o mundo tem, mas a paz que eu não consigo explicar. Eu estou em paz no meio das lutas. É dessa paz que essa sandália traz, porque ao invés de eu ser machucado pelo caminho, nas pedras que eu estou pisando, nos espinhos, eu estou protegido, mesmo passando num lugar de ameaça. Pastor, tem tantas coisas que estão me ameaçando. Eu quero te dizer, as sandálias da paz, a paz do Senhor na sua vida, te fazem andar em qualquer lugar, em qualquer estação. E é importante eu lembrar que a proposta do Senhor é que eu pise a cabeça do inimigo. Por isso que eu estou armado. Então não é algo só para me proteger, é para trazer as coisas para os seus lugares. Por isso que o Filho do Homem, o nosso Senhor, pisa na cabeça da serpente. É esse o plano dele, destruir os planos do diabo. Quando fala pisar a cabeça dela, não está falando só de matar, mas de matar todos os planos, todos os pensamentos, todas as ideias. Tudo que ele desenhou e lançou nas nossas mentes é destruído quando é pisado com a sandália da paz. E ela está disponível. Então muitas vezes quando eu estou tendo pensamentos errados, ou estou me sentindo ameaçado, ou estou me ferindo muito na minha caminhada, é hora de eu falar: Senhor, eu preciso calçar as tuas sandálias, sandálias da paz. Amém? Filipenses 4, a gente leu agora em Filipenses 4:4, né? Agora 4:6-7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz guarda também sua mente e seu coração. A paz guarda seus pensamentos, porque você está sendo atacado e você não muda. Amém? Glória a Deus. Quarta arma, o escudo da fé. Efésios 6:16. Além disso,
usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que veio agora sim, fala para eles, Marcelo, todas as setas que o inimigo está lançando contra você, elas podem ser anuladas com o quê? Com o escudo da fé. Pai, eu preciso do escudo da fé, porque o inimigo não para de lançar ideias na minha mente. O inimigo não para de dizer que eu não sou capaz. O inimigo não para de falar que não é para mim, que eu não mereço, que eu não sei. E eu sei que talvez seja, olhando para mim, pareça tudo verdade, mas o Senhor me fez filho, herdeiro e co-herdeiro de Cristo, e me assentou em lugares celestiais, me deu autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho e transformar a minha casa para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Então, quando essas verdades vêm, essas são as verdades, não é aquelas setas que o inimigo diz e talvez tenha dito para você desde a sua infância. Você não vai dar em nada, você não é capaz, não é para você. Esperar o que de você? E talvez coisas piores. O escudo da fé era um escudo de madeira do tamanho de uma porta, porque ele era feito com o tamanho de cada soldado. Então o soldado tinha um escudo que protegia ele de todos os lados. Ele conseguia virar esse escudo e ele protegia do pé à cabeça. E se viesse setas do alto, ele colocava em cima dele, e todas as setas cairiam nesse escudo e não o afetaria. O Senhor te deu um escudo para você proteger todos os lados, inclusive o seu passado, as setas que vêm lá daquelas crises que você passou, e também do que está acontecendo hoje, e também das ameaças contra a sua saúde, e também de uma acusação, de uma perseguição. O Senhor está falando, pega o escudo da fé e se proteja. E eles faziam algo importante com o escudo da fé. O escudo da fé, ele era todo coberto com uma pele, com couro, e os soldados levavam esse escudo da fé e deixavam dentro d'água para encharcar. Claro que ficava mais pesado. Por isso que precisamos nos fortalecer. E quando ele pegava aquele escudo e o inimigo lançava suas flechas, que ele enfiava no piche, botava fogo e lançava flecha flamejante, é difícil falar isso, né? Flecha flamejante. Eles colocavam o escudo para proteger, e quando aquela flecha caía naquele couro encharcado da água, da palavra, ela apagava. Você vê isso no verso, em Efésios 5, um pouquinho para trás aí, versos 25 e 26, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Então, esse escudo da fé, ele é sustentado pela palavra. Eu preciso da palavra para ter o quê? Fé. Eu preciso meditar na palavra todos os dias, só de dia e noite, todos os dias. E quando eu medito na palavra, eu ouço a palavra, e o ouvir a palavra e trazer essa palavra para a prática, eu vou andando e avançando de fé em fé, e o meu escudo vai ficando cada vez mais encharcado do Senhor, e todas as setas do maligno, quando vem me atingir, eu estou cheio da palavra, eu sei me proteger, porque ela não pode me atingir, e esse fogo, o que é inflamável, é apagado imediatamente. É isso que o Senhor fez com Satanás, quando ele sai do jejum, e o diabo tenta Jesus, e ele fala: não, a palavra diz o seguinte: mas se você é filho de Deus, a palavra diz. A gente está falando de batalha espiritual, e muitas vezes Paulo está falando assim: o povo, o crente, a igreja, luta como quem está dando soco no ar.
Sabe dar soco no ar? Já viu aqueles cortes que tem dois bêbados lutando e eles não sabem nem onde está, e daqui a pouco cai os dois, assim, ninguém bateu em ninguém? Às vezes a gente está assim, gastando tanta energia, o Senhor está falando assim: eu preciso transformar vocês em snipers, vocês vão apontar e derrubar, vocês vão liberar a palavra da verdade, e ele precisa sair. Como Jesus entrava num quarto, tinha uma menina, a morte e Jesus, e alguém vai ter que sair, a morte tem que sair. Talvez na sua casa ainda haja vícios, haja lutas, haja conflitos. Entra com a palavra, e tudo isso tem que sair, e a paz do Senhor vai tomar esse lugar. A gente está falando de batalha espiritual, mas a gente precisa simplificar isso e começar a usar da maneira verdadeira, não inventando talvez um programa de batalha espiritual, mas sendo um carregador da verdade, cheio do Espírito Santo, e entendendo como isso funciona, e respondendo como Jesus: está escrito. E vai vir outro ataque, você vai falar: mas está escrito que Ele me fez herdeiro, que Ele é meu Pai, que eu sou... Eu vou falar uma coisa que não está na Bíblia, mas para mim é a verdade. Eu sou o que Ele mais ama. Eu quero pensar assim. Eu quero pensar que o amor dele é tão grande que dá a impressão que eu sou o principal. Porque quando eu sinto o amor do Senhor, eu vou ficando de um jeito que fala assim: cara, eu devo ser bom mesmo. Depois eu caio na real, mas é importante você entender que isso vai te fazer, vai gerar em você tanta confiança, sentir, acessar esse amor e viver dentro desse amor, nesse mover desse amor o tempo todo, e na palavra, e o que a palavra diz para você, que os diabos, os demônios, o diabo, eles saberão seu nome de cor e fugirão. Ele fala: nem entra aí, é muita luz, essa pessoa é a cara de Jesus, ele vai falar. Amém? 5. Capacete da salvação. Efésios 6:17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra aqui é periquefale. Periquefale é algo que fala de perímetro, que cobre toda a minha mente, toda a minha cabeça. Muitas vezes eu tenho usado proteção para que eu penso, mas só em algumas áreas da minha vida. Então, quando eu penso em doutrina, sobre penso a respeito de tradições da igreja, sobre adoração, sobre oferta, eu entendo e está protegido isso. Mas quando eu penso em relação à formação de uma família ou de educação, eu não tenho proteção nessa área. Então tem um perímetro que não está protegido. Então os soldados tinham orgulho, os soldados romanos, daquele capacete. Ele era uma arma projetada para a época extremamente avançada. Então ele podia tomar uma machadada que ele não rachava. E Paulo está usando isso. O inimigo pode vir com ferramentas pesadas. Se você colocar esse capacete da salvação, a sua mente não vai ser afetada, você não vai ser abalado. 6. Espada do Espírito. Espada do Espírito, muitas vezes nós pensamos que é a palavra de Deus, e em partes é, mas a espada do Espírito, abre aí Hebreus 4, a gente lê, Hebreus 4 verso 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. O que o autor dos Hebreus, o que Paulo está falando a respeito dessa espada é a revelação dessa palavra. Ele não está falando só de eu usar a palavra, como a gente falou, como Jesus disse, está escrito, mas a respeito de coisas que estão além do meu entendimento. E quando eu renovo a minha mente,
eu sou transformado, eu estou em Romanos 12, 1 e 2, sou transformado, e quando sou transformado, eu conheço qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, conforme eu vou alcançando profundidades nas Escrituras, eu começo a ter entendimento de coisas que parecia que eu não tinha lido na Bíblia. Você já passou por essa experiência? Você está lendo e fala, mas eu nunca tinha visto, eu não tinha entendido isso. Eu estou entendendo o que isso quer dizer para essa estação. Eu estou entendendo o que isso quer dizer para minha família nesse momento. Isso se chama rema. É a palavra revelada do Senhor. Então, o que Paulo está nos sugerindo aqui em Espada do Espírito é: vocês precisam de revelação da palavra. Vocês precisam que o Espírito da palavra revele ela para vocês irem além. E aí, só para a gente fazer uma checagem, como colocar a armadura? Muitos cristãos vão falar, pastor, eu já levanto de manhã, parabéns se você faz isso, e já começo a orar, eu coloco na minha cabeça o capacete da salvação. Amém. Faça isso, mas faça algo mais. Quero te convidar para fazer o exercício já. Põe a mão na sua cabeça. Fala assim: Senhor, estou colocando o capacete da salvação. Eu não deixarei o inimigo colocar ideias na minha cabeça, pois eu creio no que a tua palavra fala ao meu respeito. Em nome de Jesus. Amém. O que eu estou te trazendo? Você vai declarar, mas você vai se posicionar, porque quando começar a chegar as situações de desafio durante o dia, você vai resgatar todas as palavras que o Senhor falou para você. Não é só um ato simbólico, é uma atitude de andar como alguém que tenha as ideias, os planos, o pensamento de Deus protegido e que não varia em nenhum momento. Outro exemplo, faz assim, põe a mão no seu peito. Senhor Deus, eu coloco a couraça da justiça. Eu conheço a tua vontade, conheço a justiça do seu reino, e nela andarei hoje o dia todo. E aí você, em nome de Jesus, amém. E aí você sai entendendo que você vai andar naquele dia na justiça. Então não é algo que eu ponho simbólico, abstrato, mas é uma atitude, uma mudança de mentalidade e de comportamento. Aí sim nós nos fortalecemos e revestimos da armadura para resistir no dia mau. Isso é um exercício prático. E aí eu vou pensando em cada um. Eu pego agora a espada do Espírito. Senhor, eu vou andar hoje na revelação da tua palavra. Essa espada separa, junta e medula espírito e alma, separa qualquer engano do diabo da tua verdade. E hoje eu vou andar armado com essa espada. Está fazendo sentido para você? Está percebendo que muitas vezes nós até oramos sobre a armadura, mas nós não decidimos andar com ela? Porque pesa. Eu tenho que agora carregar essa verdade. Eu não vou carregar mais aquela verdade que não faz sentido, que às vezes é de espuma. Por isso que ela é levinha. E por último, é o primeiro elemento. Fala assim comigo: o cinto da verdade. Se você aguentou até aqui, você vai aguentar esse resto, porque agora o Senhor vai te dar muita capacidade para avançar. O cinto da verdade era um cinturão que o soldado colocava, mas ele era o primeiro elemento que ele colocava quando ele ia vestir a armadura, porque o cinturão é onde ele prendia a espada, é onde ele colocava o escudo da fé, é onde a couraça era presa e as sandálias também, para não descerem. O cinturão da palavra é toda a palavra de Deus sendo aplicada integralmente na minha vida, sustentando todas as armas para que eu as use dirigido pela verdade.
era um cinturão que, se você abrisse ele, ou seja, você abrisse mão de qualquer coisa da verdade, toda a armadura cairia, porque a armadura estava sustentada por esse cinturão. Então eu te pergunto, quanto da verdade você tem se sustentado, se revestido como um cinturão que protege teu ventre, que sustenta todas as suas armas, que define como você vai andar? Porque vai ser tão difícil carregar todos esses elementos, mas na verdade o fardo é leve e o jugo é suave. A jornada é completamente diferente. O Senhor está nos desafiando para que a gente se mantenha cingido com o cinto da verdade, mesmo quando a gente não está atacando ou não está percebendo os ataques do inimigo. O Senhor está falando, vocês precisam, primeiramente, colocar o cinto. Vocês precisam ter uma rotina de estudo e de leitura bíblica. Vocês precisam ter essa verdade como base para qualquer coisa que você vai fazer ou decidir. Pastor, eu estou começando a entender, eu estou ouvindo aqui no ponto, tá? Estou começando a entender porque algumas coisas não estão dando certo na minha vida. Porque eu tenho tomado decisões e eu não tenho me relacionado com a verdade como um cinto que me sustenta a minha lombar, todo o peso que eu vou carregar. Eu tenho tentado fazer coisas, inclusive, para o Senhor, mas eu não estou com essa estrutura pronta, que é esse cinto. Eu não tenho conhecido a sua verdade completamente. Cingir-se com o cinto da verdade é ter uma aliança com a palavra. Não é ter uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia, pastor. Não, eu tenho uma aliança com essa palavra. Eu não tenho um contrato e quando ela não me agrada eu abro mão. Eu tenho uma aliança e eu vou andar nessa aliança. E ter uma aliança custa, não custa? Custa. Paulo fala que para os homens casados, que eles devem dar o quê? A vida deles. Isso é uma aliança. Quando eu não tenho a palavra, eu caminho em cegueira. Quando eu não tenho a palavra, eu sou uma presa fácil. Quando eu não tenho a palavra, o inimigo opera na minha vida através do engano, trazendo confusão para tantas áreas que eu tenho experimentado, talvez, nos negócios, na família, porque a verdade não é a base das decisões e das falas e dos comportamentos. E eu quero explorar um pouco essa questão da fala. O que sai da minha boca é a verdade ou são pensamentos muito bons, intelectuais? Filosóficos, cientificamente comprovado, mas o Senhor está falando, não, eu quero ir além, eu vou te explicar coisas que você nem imaginou. Paulo diz que foi ao terceiro céu e lá viu coisas inefáveis, que nós não temos palavra, nós estamos querendo definir tudo, e o Senhor está falando, vem comigo, começa a pôr essa verdade que eu vou te mostrar coisas que você não imagina. Medita nessa palavra dia e noite, Josué, e você será um sucesso. Medita na palavra dia e noite, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e eu te farei um sucesso. E tem gente comprando um monte de fórmulas, inventando coisas para ser um sucesso, e o Senhor está falando, deixa eu te fazer um sucesso, porque se eu te pôr nesse lugar, ninguém te tira desse lugar de sucesso, nada te ameaça, não tem seta, não tem cilada, não tem maldade que pode te tirar dali. O Senhor está levando a igreja dele para essa posição. Aí ele não tem plano de fracasso para a igreja dele, ele tem um plano de sucesso. A terra será sacudida pela igreja dele. Nós aprendemos logo no começo que ele tem um plano para destruir você. Se ele destruir você, ele destrói sua família.
Se ele destruir sua família, ele destrói sua igreja. Se ele destruir sua igreja, ele destrói sua nação. Hoje é o dia de eu voltar para a minha posição e falar assim: diabo, fora. Eu conheci um pastor do Canadá uma vez, ele só falava assim: out! Tudo que ele falava, out! Tudo que ele via de demônio, ele já punha para fora, com essa voz. Era engraçado, mas era mais engraçado ver os demônios correrem. Era algo poderoso. E o Senhor está falando assim para você: fale out. Não precisa nem gritar out, mas você precisa estar embasado nessa palavra, com toda a armadura. Está cheio dele. Irmãos, nós na Zion temos isso como base, basal, a palavra. Precisamos andar somente na palavra. Nós não precisamos de mais nada além da palavra e do mover do Espírito. O resto ele vem dando para a gente. Ousadia, coragem, sabedoria. O Senhor está dando, e Ele quer dar muito mais para nós nessa estação, porque nós estamos na estação dos sinais e maravilhas, mas Ele quer que a gente ande assim. E aí, a gente está indo para o final. Em Efésios 5, a gente leu esse texto, queria que você voltasse lá, 25 e 26. Diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O que Paulo está ensinando aqui é a respeito do casamento. Ele está falando assim: marido, eu vou te falar como você vai amar sua mulher. Como é que Paulo fala? Morra por ela. E muitas vezes nós não conseguimos fazer o que a Bíblia está nos trazendo por causa de pensamentos, mentalidades, filosofias que o mundo criou. Mas mais que isso, muitos cristãos não têm conseguido avançar e nem ser curados de doenças emocionais, porque não se fortalece para poder suportar a armadura e aguentar os dias maus, porque eles estão carregando um outro peso ao invés da armadura, o peso da falta de perdão. O peso da falta de perdão consigo, por coisas que muitos de nós, se não todos, erramos. E aí o diabo aproveita e lança acusações contra a minha mente, e eu não consigo avançar. Eu já entrei no dia D, eu já recebi Jesus, eu já ando, mas a minha vida não muda. Eu não ando em novidade de vida. É possível isso acontecer? Muito. Porque eu não consigo perdoar as pessoas. E eu vi um estudo essa semana de um jornal de medicina, um importante jornal de medicina dos Estados Unidos. Esse estudo é de 2013. E ele diz que de 80% a 90% das pessoas que entram no hospital, a causa desse problema é em função de estresse, ansiedade. E a grande maioria é por falta de perdão e a amargura que a pessoa vem carregando. E aí eu começo com o segundo exercício. Nós vamos liberar as pessoas que a gente precisa liberar, que tem sido peso na nossa vida, porque nós não as perdoamos. Nós vamos liberar a nós mesmos, se não temos perdoado a nós. E isso vem através das declarações, porque nós entendemos muitas vezes que a palavra tem poder para fazer coisa, não tem? Então eu preciso declarar isso. E eu quero que você feche seus olhos por um minuto e comece a pensar agora: Senhor, o que eu tenho que fazer para liberar alguém da minha mente? O que a sua palavra diz? E Ele vai te responder: declare, libere perdão. Agora comece a perguntar para o Senhor quem são as pessoas que você precisa perdoar.
agora comece a perdoar. Senhor, nós perdoamos cada uma dessas pessoas e liberamos ela, para que possamos caminhar em novidade de vida e revestidos da sua armadura, sustentados por Ti em um plano novo, o plano que o Senhor fez para nós, porque eu não quero mais viver preso ao passado, aos erros que cometeram comigo. Senhor, eu me libero e me perdoo por ter errado com a minha família, errado com as finanças, errado por não ter atendido o Teu chamado, errado, e eu volto à minha posição hoje, Senhor. Eu libero perdão para mim, em nome de Jesus, amém? Último exercício. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. A língua que cura é árvore de vida. Estou no 15:4, Provérbios 15:4. Mas a língua enganosa esmaga os espíritos. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nós já entendemos que há poder na língua para vida e morte. Que o que eu falo vai construir ou destruir. A ciência já mostra que há vibrações, e essas vibrações do que falamos, elas são eternas. O que a Bíblia agora nos diz é que o que falamos é aquilo que está no nosso coração, ou seja, aquilo que somos, aquilo que temos nos transformado. Então, quando eu falo com alguém, como partículas afetam pessoas, as ondas da palavra também afetam as pessoas. E muitas vezes nós temos construído um marido, ou construído uma esposa, ou construído um filho em desacordo com aquilo que Deus fala sobre ele. E nós temos tido na igreja, fora da igreja, muitos problemas conjugais e de relacionamento de pais e filhos, porque não usamos a palavra para edificar, como foi ensinado aqui. Nós usamos a palavra para agredir, para atacar, e quando fazemos isso, nós estamos criando algo, porque a palavra tem poder para criar. Então, quando estou falando do meu cônjuge, eu estou criando algo. O que você quer criar? O que você quer do seu casamento? O que você quer da sua casa? O que a palavra fala do seu lar? O Senhor está nos desafiando hoje a ter uma batalha espiritual contra a nossa mente, contra a nossa língua, contra as mentiras que o diabo lançou na nossa mente, que temos falado a respeito das pessoas que nós nos relacionamos. Muitas vezes nós aprendemos sobre comunicação. Comunicação é importante, amém? Precisamos aprender a nos comunicar para ser melhor entendidos. Temos que aprender a comunicar para que a pessoa se sinta acolhida, amparada, que haja empatia. Mas nós precisamos aprender a comunicar para que haja conexão. E aí eu não estou falando no método de comunicação, que é importante, a gente estuda toda hora sobre isso, mas eu estou falando de uma verdade na comunicação. Porque a verdade, quando eu não digo a verdade sobre alguém, eu estou desconectando, porque eu estou construindo outra coisa. Pastor, eu tenho tido dificuldade de conexão com alguém que eu quero ter conexão. Comece a falar a verdade a respeito dessa pessoa, e você vai ver florescer algo novo, avançar algo novo, porque nós temos a capacidade de fazer isso. Então, as palavras que nós falamos têm poder. Eu vou além, as palavras que dizemos moldam o nosso universo. As palavras criam mundos em volta da gente e dentro da nossa casa.
Eu estou falando de batalha espiritual. Porque quando o diabo coloca na sua mente uma palavra que não é a palavra que você deveria ter feito, nós já perdemos a guerra. Aquela batalha foi perdida. Porque essa é a arma dele, colocar ideias que não são as verdadeiras. Tem algo que eu gosto de falar muito para os jovens, que é: quando você vai casar, se relacionar com alguém, uma das coisas mais importantes é você saber qual é a visão dessa pessoa, sobre todos os aspectos da vida, em especial sobre o Senhor. É importante? Mas muitas pessoas falam assim: pastor, mas é que o amor acabou. Sabe por que muitas vezes o amor acaba? Porque você projetou aquela pessoa que você conheceu como eterna, e você não é a pessoa que existia no ano passado e há 10 anos atrás, e cientificamente todas as suas células mudaram nos últimos 12 anos, você não tem aquele corpo que você tinha. Então, conforme eu observo a minha esposa, conforme você observa seu marido, seu cônjuge, você deve se apaixonar por aquilo que o Senhor diz que ele será. E o seu amor nunca vai acabar. E o seu relacionamento retoma a cada dia, porque você vai ver ele avançando, ela avançando, ele avançando, ela avançando, e aí você vai se apaixonar todos os dias. O Senhor está dizendo assim: se nós nos curarmos e curarmos as nossas famílias, a igreja será curada. Se a igreja for curada, essa nação sarará. E nós veremos sinais e maravilhas, e veremos essa nação cheia da glória do Senhor, através da minha vida e da sua vida. E aí eu quero te fazer um último desafio. Fica de pé agora. Pera. Quem é casado e está com a esposa ou com o marido aqui? Levanta a mão. Quem vai levantar são vocês primeiro. Os casados que estão com a esposa e com os maridos. Quero chamar a Gra aqui também. E a gente vai ganhar mais uma batalha. Nós vamos fazer um exercício aqui. Você vai tirar a aliança e entregar para o seu cônjuge, e ele vai te entregar dele. Você que não é casado e que quer casar, se prepare que nós vamos orar por vocês daqui a pouco. Você que não é casado, não quer casar, comece a orar pelos irmãos aqui, porque você é muito importante para esse momento. Amém? Quando eu libero palavras, eu construo universos, amém? Então começa a pensar no universo que você quer construir agora no seu casamento. Estão prontos? Quando você libera palavras, você constrói o universo. Você vai dizer para ela e você vai dizer para ele: eu te amo. E você vai começar a construir agora um universo de amor. Essa palavra, ela vai reverberar na eternidade. Não é uma palavra solta. Olha para ele, olha para ela e fala: eu te amo. Agora, homens, eu vou falar algo e vocês vão repetir. O que nós vamos falar? Eu vou ler as escrituras. Eu vou ler Provérbios 31. Você vai declarar Provérbios 31 para sua esposa. Provérbios 31 é o que a Bíblia fala a respeito dela. É como Deus olha para sua esposa e é onde Ele vai levá-la. Aí haverá clareza a respeito do que Deus pensa dela e do que vai acontecer. E se você der sua vida por esse propósito, você vai conduzir ela a essa posição. E se você declarar todos os dias isso e agir como tal, você vai construir a melhor esposa do universo. É nosso papel, homens, fazer isso. Amém? Vamos lá? Minha amada, você é uma mulher... Peraí, foi muito fraco isso. Os homens, combinado? Minha amada,
Você é uma mulher virtuosa. Seu valor ultrapassa em muito o de rubis. Meu coração confia plenamente em você. Não, gente, está desorganizado isso aqui. Meu coração confia plenamente em você. E com você ao meu lado, nunca me faltará nada. Você me faz bem todos os dias da sua vida. Sua presença é um presente de Deus para mim. Você está chorando ou está difícil de falar por isso? Fala forte. Você tem sabedoria para administrar. Investe bem o que recebe e colhe os frutos do seu esforço. Vejo sua força, sua determinação e como você enfrenta desafios com coragem. Bem forte. Você tem um coração generoso, sempre estendendo as mãos para ajudar os que precisam. Nossa casa é abençoada por sua dedicação, pois você cuida para que nada falte. Amém. Toma fôlego que você está baixando. Você se veste com honra e dignidade e reflete a beleza de Deus em tudo que faz. Sou um homem respeitado, pois todos veem a mulher incrível que tenho ao meu lado. Quando você fala, há sabedoria em suas palavras, e a bondade está sempre presente em sua voz. Nossos filhos se levantam para chamá-la de bem-aventurada. E eu também a louvo dizendo: você é a melhor esposa que Deus poderia me dar. Muitas mulheres são incríveis, mas você supera todas elas. A beleza pode passar, o encanto pode ser passageiro, mas você teme ao Senhor, e por isso é digna de todo louvor. A gente está terminando, fala bem forte agora. Que o fruto das suas mãos seja celebrado, e que as suas obras sejam reconhecidas por todos, pois você é uma mulher virtuosa. Agora diz assim: eu te amo. Pega a aliança, põe na mão dela. Pode beijar a noiva. Amém. Agora as mulheres estão prontas? A Gra vai falar com você. Se prepare. Amém, mulheres. Vamos então declarar as verdades do Senhor sobre o nosso cônjuge. Meu amado, como é feliz o homem que teme ao Senhor e que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Você é como desses. A nossa descendência será poderosa na terra, pois você é um homem justo e a sua vida deixa um legado de bênção para os nossos filhos. Riqueza e prosperidade estão em nossa casa, porque você anda com integridade e a sua justiça jamais se abalará.
Você é a luz que brilha na escuridão. Para os retos e cheio de graça, misericórdia e justiça. Porque você é como Cristo sobre a terra. É bondoso e generoso. Empresta com sabedoria e conduz os seus negócios com justiça. Nunca será abalado. Todos o lembrarão como um homem justo e íntegro. Você não teme más notícias, pois o seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração é seguro. Você não tem medo. E no final você verá a vitória sobre os desafios que enfrenta. Você reparte generosamente com os necessitados. A justiça de Deus em você dura para sempre, e a sua força será exaltada com honra. E mesmo quando os ímpios olham e invejam, nada podem contra você, pois Deus o sustenta e o fortalece todos os dias da sua vida. Amém, amém, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Amém pela palavra dele. Agora pega a aliança do seu marido, coloca aí no dedo de volta, fala que você ama ele e dá um beijo. Só um selinho, gente. Tá? Calma. Isso é guerra espiritual. Isso é batalha espiritual. Muitas vezes nós entendemos que se a gente gritar, os demônios correm. Os demônios correrão quando virem a paz de Cristo na vida de vocês, quando virem um relacionamento saudável, quando virem os valores de Deus na sua casa. A mesma coisa acontece no seu trabalho, no seu emprego, na sua carreira, na sua escola. Acontece em todos os momentos. Mas eu preciso da verdade, eu preciso disso o tempo todo. E se isso acontecer, o seu casamento é um sucesso, a sua família é um sucesso, seus negócios são um sucesso, tá claro? Eu vou convidar aqui os presbíteros e os ministradores para virem aqui. Vocês, casais, venham para receber mais uma oração. Se você tem algo que você quer trazer, venha. Você que é solteiro e quer receber uma palavra, uma oração a esse respeito sobre relacionamento, eu quero te convidar também, pode vir, casais. Quero também te convidar aqui e nós queremos orar por vocês. Você tem um plano de casar? Vem aqui. Você tem um plano de conhecer o varão ou a varoa? Vem aqui. E se você tem um motivo de oração, não se distraiam, não se distraiam. Amém? A gente ainda está em guerra. Amém? Se você quer receber uma oração, venha, mesmo não sendo relacionado a casamento. Nós estamos aprendendo. Amém, gente? Nós estamos aprendendo como guerrear e destronar o inimigo, resistindo a ele. Amém? Deus abençoe vocês. Tua misericórdia fluem-se-vão com prazer, os seus lindos
Que a tua vida erga esse exército, que o teu Espírito se levante em nós. Nascemos para essa hora, em uma voz nos levantamos da tua vida, que a tua vida erga esse exército, que o teu Espírito se levante em nós. Nascemos para essa hora, em uma voz nos levantamos, nos derrama mais desse amor, Jesus. Derrama mais, Jesus.
de amor. Quão imenso és, Criador, mas que perfeito, Criador, mas que perfeito tu és. E tu és o oleiro, e eu sou o barro. Quem sou eu pra duvidar e questionar? Tu és oleiro, e eu sou o barro. Quem sou eu pra duvidar e questionar? É aqui que sou transformado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Aos teus pés, Jesus. Aos teus pés. Ele está restaurando, Ele está se movendo aqui. Eu sinto uma direção do Senhor. Quem estiver aqui continua orando, mas eu quero, se você é solteira entre 30 e 45 anos e deseja encontrar um marido que seja digno daquilo que o Senhor tem para você, levanta a sua mão aí onde você está, por favor. Amém? Amém? Tem mais alguém?
mesmo que você não tenha tido um relacionamento, ou se você já teve, sabe, eu ouço o Senhor dizer que nós precisamos aprender a combater as mentiras com relação ao casamento. E eu quero que você leve isso para quando você encontrar mulheres solteiras que parecem que não conseguem casar. Existe uma mentira, e para homens também, mas eu sinto especificamente para as mulheres. Existem mentiras dizendo que não é difícil casar, que não é possível casar com um homem bom nos dias de hoje. Nós vamos quebrar essas mentiras, amém? Porque existem homens bons, existem homens cheios do Espírito Santo, existem homens firmes na palavra, e na igreja nós vamos orar para que essa verdade te encontre, principalmente você que levantou a sua mão, amém? Então você que está aí junto comigo, feche seus olhos, levanta a sua mão, você vai entrar comigo nessa intercessão, e nós vamos declarar que nessa casa as mulheres e os homens solteiros encontrarão relacionamentos saudáveis, em que ambos são firmados no Senhor, em que ambos vivem em pureza e santidade. Então, você que é mais jovem, que talvez nem esteja pensando nisso agora, mas que sabe que o Senhor te chamou para um relacionamento, eu quero que você também receba essa oração. Levanta suas mãos, então, homens e mulheres, eu quero orar junto com vocês. Pai, eu quero apresentar esta igreja, cada povo que tem vindo aqui, seja no culto de manhã ou agora à noite, e declarar as tuas verdades a respeito de relacionamentos e de casamentos. Eu declaro, Pai, que as mulheres encontrarão um homem cheio do Espírito Santo, firmado na palavra, apaixonado pela tua igreja e pelo teu reino, servos do Senhor na obra, que são emocionalmente e mentalmente saudáveis, trabalhadores e fortes, que vão amá-las e cuidar delas com todo o carinho que elas merecem. Em nome de Jesus, eu declaro que toda mentira, Pai, que possa vir sobre a mente das mulheres jovens ou das mulheres mais maduras, mais adultas e solteiras, de que não é possível, que não tem homens assim, é quebrada agora em nome de Jesus, e nós declaremos o encontro desses homens e mulheres do Senhor, para que a vontade de Deus, para que mais famílias sejam estabelecidas nessa cidade, nessa terra, e eles frutifiquem, multipliquem, assim como é a vontade do Senhor para as famílias, e deles venham descendência, uma descendência santa, justa, pura no Senhor. E eu declaro também sobre o seu relacionamento, um relacionamento puro e santificado no Senhor. Pai, eu oro também pelos homens solteiros, desde aqueles que são mais jovens até os mais maduros, e declaro que eles também vão encontrar uma mulher cheia do Espírito Santo, equilibrada, saudável, mentalmente, emocionalmente, forte no Senhor, firmada na palavra, serva de Jesus em todos os sentidos, que vai cuidar da sua casa, da sua família, e vai exercer o seu papel de acordo com o que a palavra de Deus diz, em nome de Jesus, amém? E agora eu quero fazer um combinado com você. Assim como nós, toda vez que nós vemos alguém doente, nós oramos, amém? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que orar pelos enfermos, amém? Assim como quando nós encontramos uma mulher ou um homem estéril, nós oramos e declaramos fertilidade, e muitos são os testemunhos, amém? Agora, toda vez que você encontrar alguém solteiro, que você perceber que essa pessoa carrega uma fortaleza a respeito do relacionamento, você vai pedir permissão para ela, e você vai orar quebrando essa mentira, amém? E você vai declarar as virtudes, as características, as verdades do Senhor para o cônjuge, que o Senhor vai prover para essa pessoa, em nome de Jesus. Combinado, Zion?
Nós vamos mudar essa realidade. Esse é um território que o inimigo tem roubado, são as famílias, e nós vamos tomar de volta e vamos trazer a cultura e o padrão do reino de Deus para dentro das nossas casas, nos nossos casamentos, na educação dos nossos filhos e por onde a gente for, em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Então, dá uma salva de palmas para Jesus. E agora, a hora que você estiver indo embora, já passa por umas 4, 5 pessoas e declara: a sua casa é uma bênção, você é uma bênção, a sua família é uma bênção e a sua descendência é uma bênção. Amém? A gente se vê domingo que vem.